Vai ter queda. Fica à vontade aí, Senhor. Amém. Então, queridos, eu orando e procurando orientação do Espírito Santo, o que eu queria trazer hoje para vocês e aquilo que eu recebi da parte do Senhor está focado no capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos. Então, quem tiver com a palavra, se quiser abrir no capítulo 8, é basicamente sobre ele que a gente vai discorrer hoje. E então, na verdade, é uma ministração assim que eu senti. Todas a gente sente forte, né? Mas essa realmente é bem do coração, assim. E então, eu vou lendo e comentando algumas coisas e para que a gente possa se edificar junto. Então, o capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos, o título dele é A Vida do Crente no Espírito, que é uma coisa que eu particularmente busco e derrapo muito e busco de novo, não me deixo vencer. Mas é uma coisa que a gente tem que cada vez mais ficar atento, porque cada vez mais o espírito vai se separando da carne, né? Nesses dias que a gente vai vivendo e se a gente não estiver orando e vigiando, existe uma tendência muito grande a gente ser carnal e bem carnal, inclusive achando que está sendo espiritual. Porque as coisas do espírito, elas muitas vezes nos confundem. Se a gente tiver muito carnal, a gente fica confuso. Então, Paulo começa no versículo 1. Portanto, não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. De fato, coisa impossível à lei, porque enfraquecida pela carne, Deus, enviando o seu próprio Filho em carne semelhante à do pecado e em vista do pecado, condenou o pecado na carne, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, a primeira coisa que chama a atenção aqui é o fato dele comparar, né, a lei da carne, que é a lei mosaica, a lei da Torá, a Torá em si, com a lei do Espírito, que é vida, né? Porque a lei, a Torá, ela é boa, mas ela serviu durante um período para mostrar quanto a carne é fraca. Que nenhum homem conseguiu cumprir a Torá na sua totalidade, nem Moisés. O próprio que veio com a lei, com as palavras de Deus. Então, aí ele fala que Deus enviando o seu próprio Filho em carne, semelhante à do pecado e em vista do pecado. Então, é tremendo porque a natureza de Maria, né, a mãe terrena do Senhor, era uma natureza adâmica, como qualquer ser humano. Mesmo ela sendo virgem, né, quando teve o Senhor, ela a mesma a raiz carnal dela era de Adão. Então, a primeira coisa tremenda aqui é porque o Senhor ele vem e experimenta tudo aquilo que a gente experimentou com as mesmas tendências carnais e ele não peca. Em nenhum momento ele comete pecado. Então ele vem, na verdade, e mostra para todos nós que
como é tremendo o espírito sobrepujando a carne. E então ele vem para mostrar que a lei ela foi boa por um tempo, mas ele tem uma coisa superior à lei. E a gente acaba percebendo como o Senhor, o Espírito do Senhor é uma coisa que a gente fica possível para nós compreender como o Espírito de Deus ele está sendo superior à carne aqui, né? Então, o que Deus ele se faz tão humilde, tão pobre de espírito, mas ele vem numa carne igualzinha à nossa para mostrar que e para viver tudo aquilo que ele viveu sem pecar, para que a gente possa ser salvo. E aí ele vai dando sequência. Com efeito, os que vivem segundo a carne desejam as coisas da carne, e os que vivem segundo o Espírito, as coisas que são do Espírito. De fato, o desejo da carne é a morte, ao passo que o desejo do Espírito é vida e paz. Então, a nossa carne ela está sempre desejando a morte, sempre, em qualquer circunstância. Desde o momento em que a gente entra nesse mundo, a nossa carne começa a desejar a morte. Uma vez que o desejo da carne é inimigo de Deus, pois ele não se submete à lei de Deus. Então, olha que interessante, por que o Senhor ia promulgar uma lei que ele sabia que não se submeteria aos mandamentos em si, né? Mas, na verdade, a gente compreende que é para mostrar que realmente o homem, por si só, pelas obras da carne, não tem como herdar o reino dos céus. Pois ele não se submete à lei de Deus e nem o pode, pois os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é verdade que o Espírito de Deus habita em vós. Pois quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a ele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo está morto pelo pecado, mas o Espírito é vida pela justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos dará vida também aos vossos corpos mortais, mediante o seu Espírito que habita em nós. Então, ele está falando aqui que o nosso corpo, em verdade, ele já está morto, né? É um corpo que ele vai ser glorificado na volta do Senhor, mas é um corpo que está destinado ao pó, está destinado a esse corpo que não tem mais salvação, né? Às vezes a gente vê hoje em dia uma idolatria ao corpo, né? Principalmente nas redes sociais, tanto homem quanto mulher mostrando corpo, 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 sabe? Academia, malhando, estão idolatrando uma coisa que está propensa à morte, né? Ao pó. Então, claro, muitos estão fazendo na ignorância, mas de fato é uma artimanha do diabo para que essas mentes elas fiquem tão conectadas com isso que eu preciso ter o melhor corpo mais bonito, corpo mais chamativo, que não existe espaço para que o Espírito de Deus entre ali, porque essa mente é tão carnal que o Espírito não consegue entrar. Então, eu vejo que um dos grandes problemas dessa época que a gente vive é esse, né? Que é a idolatria ao corpo. E
E Paulo aqui é muito claro, né? Esse nosso corpo, inclusive, eu creio que é o meu entendimento que no arrebatamento, seja ele no rapto dos vencedores, ou pré, ou pós, como ele for, né? Mesmo que se for o rapto, naquele exato momento, esse nosso corpo aqui vai desabar. E na subida, né, a gente recebe um corpo glorificado. Então, claro, a gente precisa, né, cuidar da nossa saúde, é natural que a gente cuide, mas para que, né, que nós vamos estar tão apegados numa coisa que vai simplesmente voltar para o pó da terra? E esse nosso corpo ele está completamente corrompido pelo pecado, né, em todos os aspectos, mesmo alguém que nasceu em berço cristão, né, esse nosso corpo aqui ele não tem mais salvação, a nossa carne, ele mesmo fala aqui que a nossa carne, o desejo da carne é a morte, sempre vai ser a morte, né, tem que satisfazer todos os desejos mundanos. Então, a gente não tem que ter preocupação com isso, né, nosso corpo. Por isso que quando a gente começa a compreender coisas assim, e eu falo para mim mesmo, porque a gente às vezes estava preocupado, não sei o quê, foi à academia e tal, e às vezes você não tem tempo, de repente, para visitar um irmão que está precisando de um café, de uma palavra, porque você tem que ir na academia, porque você tem que correr. Então, é uma preocupação desnecessária, né? Desnecessária. E com certeza, quando a gente chegar lá diante dele, mesmo salvo, você vai ser cobrado, né? E o galardão, ele é reduzido, ou enfim, a gente poderia fazer muito mais, né, pelo próximo se a gente não tivesse essa preocupação tão grande com a nossa parte física. Enfim, portanto, irmãos, somos devedores não à carne, para vivermos segundo a carne. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito fizerdes morrer as obras do corpo, vivereis. Então, na verdade, a gente tem que entrar numa metanoia, né? E andar no Espírito. Andar no Espírito e começar a vivenciar as coisas do Espírito, a ter prazer nas coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito, elas são muito mais prazerosas do que as coisas da carne, mas elas são mais difíceis de alcançar. Porque a carne, você abre a tua geladeira, toma uma cerveja e você fica, vem aquela tonturinha, você tá legal, e você tá, né, aquela alegria. Mas o espírito, você precisa procurar o Senhor nas vigílias, a gente precisa se abster de muitas coisas, a gente precisa buscar o Senhor. Não é simplesmente uma coisa que é como, vou usar um exemplo aqui mais pesado, talvez até drogas. Você usa um negócio e imediatamente tua carne absorve aquilo e você fica eufórico, fica alegre. Mas o Espírito, ele vem devagarinho, como uma pomba que desceu do céu quando Jesus foi batizado. Ele vem devagarinho, ele começa a ficar aqui perto e você começa a vivenciar as coisas do Espírito. E quanto mais você vai entrando naquilo, mais aquilo vai se tornando maravilhoso e mais aquilo vai se tornando, e você quer mais e mais e mais. Então é uma coisa que você consegue de imediato, né? As coisas do Espírito a gente tem que ficar. Por isso que ele fala, ande no Espírito. Andar, nós vamos caminhando passo a passo, passo a passo, passo a passo. Né? Então, quando a gente abdica da carne, a gente tem uma recompensa muito grande, que é, de fato, viver a experiência de andar em Espírito. Andar em Espírito e caminhar, né, com o Senhor. Ter de verdade o Espírito Santo como amigo, não só como alguém que você faz uma oração, Espírito Santo, né, esteja comigo. Não, alguém que você sai de casa, você vira a esquina, Espírito Santo, e você conversa e fala, né? As pessoas podem até te chamar de maluco, mas você está ali. Quantas vezes já me pegaram na cozinha lá da Confloresta, orando assim, falando com o Espírito Santo, e eu não estou nem aí, porque os dias são maus e a gente está se encaminhando para o final das coisas. Então, eu não tenho mais vergonha de demonstrar
ou de qualquer lugar, de você orar, de você se posicionar, de você falar, opa, não, assim não, sabe? Então, eu acho que o andar no Espírito, ele tem muito a ver com a nossa decisão diária, dia a dia, começar o dia com as premissas do Senhor, abrir os olhos e, Senhor, louvado seja o teu nome, fechar os olhos, Senhor, a ti eu entrego meu dia e meu sono. Então, é uma coisa que eu estou falando e estou buscando. Não estou falando que eu sou perfeito nessas coisas, mas é isso que eu tenho sentido da parte do Senhor, porque coisas incríveis estão para acontecer na face da terra, e quanto mais no Espírito a gente tiver, mais a gente vai participar dessas coisas e compreender a glória de Deus que está começando a se estabelecer aqui, se preparando tudo para o grande dia do Senhor. Né? Andar no Espírito. Filhos de Deus, graças ao Espírito. Versículo 14. Todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Com efeito, não recebestes um espírito de escravos para recair no temor, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para testemunhar que somos filhos de Deus. E somos filhos, e se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, pois sofremos com ele para que também com ele sermos glorificados. Se a gente tivesse plena convicção dessa passagem, a gente não pecava mais. Porque será que a gente consegue compreender o que é ser herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo? A ele foram submetidas todas as coisas que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Então, isso é muito profundo. Se isso de fato descer para o nosso coração, essa herança que Deus quer nos dar, o caminhar no Espírito, ele se torna uma felicidade, não um martírio. Porque as nossas coisas nossas preocupações já não estão mais aqui. Mas assim, irmãos, imagina a gente lá, já no milênio, ajudando o Senhor a tomar decisões sobre as coisas, sobre as nações, sobre os planos. Isso é muito tremendo. É muito tremendo. A gente imagina, a gente do lado do Senhor, ouvindo ele dar uma ordem, ou falando, Rony, compra aquilo ali para mim. Kleber, preciso que você vá lá. Luciano, aqui, assim. Irmãos, eu não sei como vai ser, mas aqui está falando que nós vamos ser co-herdeiros, co-herdeiros, co-herdeiros. Herdaremos junto com ele todas as coisas que foram submetidas para ele. E aqui também, nessa parte aqui, é tremendo porque quando ele fala que o espírito que a gente recebe é o espírito de filho adotivo, ele restaura, né, a bênção do Éden, porque ali se perdeu a filiação e vem o Senhor nesse exato momento aqui e restaura isso, né? Então, ele está falando aqui que o espírito que a gente recebe é um espírito de filho, e por isso que a gente, andando no espírito, agradando ao Senhor, a gente tem o direito de chegar e se deitar no sofá, deixar uma meia luz, botar um louvor e falar, papai, eu preciso do teu carinho, eu preciso daquilo que o Senhor tem para mim, sabe? Muitos de nós tivemos pais, talvez ausentes, pais que erraram, não por culpa deles, mas por causa da criação deles, isso não vem ao caso, mas o Pai Celestial, ele pode acarinhar
E é uma coisa que eu tenho buscado muito, assim, sabe, irmãos? Tá debaixo das asas do Senhor, no momento, e simplesmente, às vezes, irmãos, eu oro, mas muitas vezes eu só fecho os olhos e peço que a presença dele seja tão plena que isso se torne, que você faça, né, que a gente faça parte dessa atmosfera. Então, o amor do Pai, ele né, o amor zeloso. Eu acho tão tremendo a passagem que ele fala que ele tem ciúmes da gente, sabe? Isso, eu não sei para vocês, mas isso me faz sentir tão especial. Não sou nada, né? Nada, errante pecador, mas ele fala que o Espírito Santo tem ciúmes. Nosso guia, aquele que vem para testificar, né, a obra do Senhor, ele tem ciúmes. E isso me ajuda muito a resistir ao pecado, porque a cada caminhada que a gente dá, né, nas escorregadas muito abruptas, aí eu lembro do exemplo do Dudu. Nunca vou esquecer, do videogame. Que você morre, mas você não volta para o começo. Você tem que, né, você parte dali onde você vai. Mas aí a gente, né, vai para a presença do Senhor, pede perdão e tal. E quando a gente consegue andar mais no Espírito, assim, a gente não peca tanto, a gente não erra tanto, né? E é gostoso, né? Gostoso sentir essa presença e esse amor do Pai. Versículo 18. Penso, com efeito, que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que deverá revelar-se em nós. Pois a criação em expectativa anseia pela revelação dos filhos de Deus. De fato, a criação foi submetida à vaidade, não por seu querer, mas por vontade daquele que a submeteu, na esperança de ela também ser libertada da escravidão, da corrupção, para entrar na liberdade da glória dos filhos de Deus. A própria criação em si, né, teve também sua natureza corrompida com a queda do homem, ela anseia, né, ela está aqui ele dá sequência aqui, pois sabemos que a criação inteira geme e sofre as dores de parto até o presente. E não somente ela, mas também nós, que temos as premissas do Espírito, gememos interiormente, suspirando pela redenção do nosso corpo. Pois nossa salvação é objeto de esperança. E ver o que se espera não é esperar. Acaso alguém espera o que vê? E se esperarmos o que não vemos, é na perseverança que o aguardamos. Então ele está falando aqui, enfatizando a fé, né? Porque a fé, ela só existe até o momento que a gente não vê. Quando a gente vê ele, a fé acaba, né? Porque a gente tem certeza, né? Aliás, a gente não precisa mais, porque a gente está observando ele na glória, né? Na manifestação dele. E então, quando o Senhor cria todas as coisas, ele fala, né? Bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom, no final é muito bom. Então, mesmo corrompida, a natureza, ela anseia, né, pela manifestação dos filhos de Deus. Então, isso é tremendo. É tremendo porque o mundo todo aguarda, né? Os anjos aguardam pela manifestação daqueles que foram atraídos pelo Senhor, né? Aqueles que foram dados para Cristo, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque a gente está aqui e a gente tem o direito de ser filho de Deus porque a gente crê. Então a gente foi levado ao Senhor, foi atraído com cordas de amor, como a palavra fala. Assim também o Espírito socorre a nossa fraqueza, pois não sabemos pedir como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis, e aquele que
perscruta os corações, sabe qual o desejo do Espírito, pois é segundo Deus que ele intercede pelos santos. Existe muita discussão, né, sobre dom de línguas. Eu acho que, infelizmente, a igreja ela passa por uma crise nesse momento, porque existem muitas cópias e muitas pessoas que acham que tem o dom de línguas, e eu não estou querendo dizer que quem tem o dom um é melhor que o outro, porque não existe isso. Inclusive, Paulo fala que o dom de profecia é maior do que o dom de línguas. Mas eu tenho experiências assim que, no secreto principalmente, né, no secreto, onde manifestações aconteceram e, e assim, é muito complicado explicar com palavras, mas eu compreendi aquilo que eu estava falando e eu sentia a presença de Deus. Então, eu acho que a gente deve buscar, sim, e muitas vezes, por exemplo, eu comecei a orar por um propósito lá específico. Aí você ora um dia, você ora outro, e às vezes no decorrer de 5, 10 minutos, muitas vezes você repete, as palavras, né, voltam e tal. E aí eu acho que é uma arma muito poderosa quando a gente consegue receber o dom de línguas para poder orar e interceder também, né, para nossa própria edificação. E então, essa é uma passagem que é muito clara, né? Porque o Espírito intercede e não só com as palavras em si, mas gemidos inefáveis, ou choro, ou, né, situações assim. Então, eu acho que isso nos ajuda muito na nossa vida diária de oração. Vida diária de oração. Eu sou uma pessoa que eu viajo bastante, então, muitas vezes estou no carro e com louvor e vou soltando, né? Soltando as palavras e orando, 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 orando. Então, é, é muito forte, é muito bom também. Versículo 28. E nós sabemos que Deus coopera em parte, não, coopera um pouquinho, não. Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu desígnio. Porque os que de antemão ele conheceu, esses também predestinou a serem conformes à imagem do seu filho, a fim de ser ele o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, também os chamou. E os que chamou, também os justificou. E os que justificou, também os glorificou. Então, aqui é tremendo, né? E existem discussões teológicas muito profundas sobre predestinação e tal. Eu prefiro me abster a isso e viver segundo a simplicidade da palavra. Saber que eu fui um conhecido dele de antes, que fui chamado, que fui salvo. Então, a gente... É muito profundo o que ele fala aqui, porque ele fala porque os que de antemão ele conheceu. Antemão ao quê? A própria fundação do mundo, né? Mistérios que a gente só vai saber da boca dele quando estiver lá. É por isso que a gente muitas vezes não tem que ficar eu vou falar por mim, que fui sempre um cara que muito procurou essas discussões profundas e teológicas e aqui, será que é assim? Será que é assado? Hoje eu penso o seguinte, eu confio no amor de Deus e eu espero que Ele mesmo me fale um dia. Como é que foi isso, Senhor? Como é que o Senhor foi... o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Como é que essas coisas aconteceram? Imagina ele falando assim, filho, foi assim. Ai, meu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Teu nome é santo, Pai.
santo, santo. Seja entronizado, Senhor, entronizado, que a tua presença esteja na nossa vida todos os dias. Ai, amados, é muito louco isso tudo, né? É muito maravilhoso ser conhecido de antemão. Salmo 139 fala, né? Teus olhos me viram, meus ossos não estavam ocultos e ti quando me teceste nas profundezas da terra. Isso vale a pena. Vale a pena largar tudo para conhecer essas coisas, esses mistérios profundos do Senhor, sabe? Eu fico pensando, ele revelando essas coisas, né? Porque quando Deus nos salva, é mais que nos salva, ele nos leva para uma família, né? Ele nos dá uma família nova, uma família celestial. Claro que a gente quer que todos os da nossa família venham com a gente, né? Esposa, mãe, pai, filho, todo mundo. Mas Deus, ele nos salva e nos dá uma família. Então eu fico imaginando a gente na mesa, né? E com o cordeiro, e ele falando essas coisas, explicando. É muito tremendo. Versículo 31. Depois disto, o que nos resta dizer? Se Deus está conosco, quem estará contra nós? Quem não poupou o seu próprio filho e o entregou por todos nós, como não haverá de agraciar em tudo junto com ele? Quem acusará os filhos, os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. E aí, né, às vezes a gente tá sendo perseguido, a gente tá atribulado, tá em aflição, e a gente pensa, mas Senhor, mas aqui ele tá falando, quem acusará os filhos de Deus? É Deus quem justifica. Então, a melhor arma que a gente tem, que eu, pelo menos, tento praticar, é fechar os olhos, assim, adorar, 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 adorar. Porque não existe nada que possa nos acusar, porque é Deus que nos justifica. Quem condenará? Cristo Jesus, aquele que morreu, ou melhor, que ressuscitou, aquele que está à direita de Deus e intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, fome, nudez, perigos, espada? Segundo está escrito, por sua causa somos postos à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Glória a Deus. Mas em tudo isso somos mais que vencedores. E uma pessoa que é mais que vencedor, como é que você pode ser mais que vencedor, né? Você só pode ser mais que vencedor se você não precisar disputar. Ele não precisa disputar, porque ele já ganhou. Ele já fez tudo. Por isso que nós somos mais que vencedores. Graças àquele que nos amou. E aí vem aquilo, né, que é para derrubar tudo, assim, né, para rasgar, que é muito, muito forte, muito profundo. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundeza, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ai, ai, glória a Deus, Senhor, teu nome é santo, Pai, santo, 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 santo. Amados, não existe, não tem como explicar isso aqui, não existe nada. Se nada dessas coisas podem nos separar do amor de Deus, é porque a gente já estava com Ele antes dessas coisas.
É um amor que ele não tem uma explicação humana, né? Não dá, é impossível. É impossível. Então a gente se fixa nesse amor, né, de Jesus e na simplicidade do Evangelho. Porque uma coisa que Deus tem falado comigo é as pessoas têm, em nome do Senhor, tem os anunciantes do Apocalipse, das notícias, e aqueles que têm as revelações, nada contra as revelações, nada. Acho maravilhoso. Quem não gosta, né, de um culto, viu, aquela revelação, assim. Mas para mim, o que eu tenho vivido, irmãos, o Senhor tem falado assim comigo, viva a simplicidade e aquilo que a Bíblia está falando. Né? A gente não precisa ir muito longe. Para quê? Mais que isso aqui? Nem morte, nem vida. Nem morte, nem vida. Como nem vida? Né? Já se perguntaram como nem a vida pode nos separar? Porque a gente já estava, né, na vida antes. Ele nos conheceu de antemão, né, antes da fundação. Nem os anjos, nem principados, nem presente, nem futuro, nem poderes, nem altura, né? Nem profundeza, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus. Então, resumindo, quando a gente anda no Espírito, essas palavras, elas saltam aos nossos olhos, e elas não são só palavras. Quando a gente está carnal, a gente vai ler isso aqui, você pode até chorar, você pode, né, se emocionar, mas quando a gente anda no Espírito, isso vai saltando, assim, vai, sabe, vai entrando na gente, assim, e a gente vai imaginando a nossa vida. Tem uma música do Rodolfo Abrantes que fala de chama de Malas Prontas. Eu sempre escuto ela, e ele fala assim, eu vivo minha vida de malas prontas, porque se ele me chamar, eu tô pronto, eu quero ir, não quero nada daqui, nada, eu quero ver isso aqui, eu quero ver esse amor aqui, que nem morte, nem vida, nem anjo, nem nada separa. Então, amados, era essa singela mensagem que eu tinha para dividir com vocês. Eu com certeza sou né, um caminhante e buscando conhecer mais da glória de Deus, buscando a minha santificação, a minha vida diária de oração, caindo, levantando, mas tentando viver mais no Espírito, para que a gente possa compreender e discernir tudo aquilo que Deus tem falado nesses tempos, qual é a nossa movimentação nesse momento, para onde a gente deve ir, o que nós devemos fazer, e para que a gente, principalmente, né, andando no Espírito, esteja pronto em tempo e fora de tempo para atender aqueles irmãos que vão chegar do nosso lado e vão precisar daquela palavra, seja ela simples, seja um café, seja um tempo de 2, 3 horas, seja uma semana, seja um mês, seja um ano, não sei, mas que a gente possa estar pronto, como um filho, para o trabalho que o Senhor quer nos entregar. Glória a Deus, amados. Seria essa a mensagem hoje.